Se em tese todos estamos no mesmo barco, por que então alguns relutam em ficar meio que perseguindo quem tenta fazer o certo dentro da congregação? Entende? É óbvio que, assim, fazendo um estudo aprofundado ali de Apocalipse 12 e 17, né, você vê que, de fato, as igrejas elas têm ali uma série de problemas devido a essa questão da unidade delas, né? Com o sistema apóstolo, né, que é o sistema católico romano, mas, ao mesmo tempo, tem meio que um tipo de apostasia, assim, velado, né? Essa questão das igrejas e seus líderes, né? Porque eles não vão estar só se unindo, mas também perseguindo dentro da comunidade deles pessoas que tendem a fazer o certo, ou que questionam. Então, basicamente, o que vai acontecer de acordo com a 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha antes a apostasia, que se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa muito claro essa questão de que, de fato, se você observar essa questão da vinda do Senhor Jesus Cristo, muitos estão se perturbando aí. Ele fala para não se mover facilmente do entendimento e nem se perturbar, porque quer por espírito, quer por palavra, ou por epístola, ou por carta. Entendeu? Então, o que significa isso? Muitos, no tempo de Paulo, adulteravam escritos, ou então escreviam coisas que diziam que era ele que estava falando, entendeu? E aí ele diz, não se mova do entendimento de vocês toca nessa questão, entendeu? Porque aquele grande dia ele não vai vir sem que antes venha uma grande apostasia. Entende? E entenda-se apostasia aqui no sentido de pessoas que conheceram a verdade em um determinado período e aí depois saíram fora dela, resolveram abandonar, entendeu? Sair do barco. Então, assim, são pessoas que, em tese, elas conhecem a verdade, conhecem o sistema, mas escolheram, de certa forma, não lutar contra, não fazer algum tipo de resistência, mas se apostataram, foram após ele, seguiram, entendeu? O fluxo da maioria. Então é curioso ver justamente essas questões, porque você observa claramente que primeiro precisa haver uma grande apostasia, né? E aí se pensa dentro do meio adventista, principalmente, na tal da apostasia ômega, que é a última apostasia, né? O alfa das heresias era a questão não só do panteísmo, né, como Deus em tudo, né, em todas as coisas, mas o questionamento e a formulação acerca de aspectos da personalidade de Deus. Então, os teólogos começaram, a partir da década de 1920, 30, a buscarem explicações sobre a tal natureza do Espírito Santo, entendeu? Entrar em questões filosóficas e ontológicas sobre Deus e Jesus Cristo. Então, essa especulação toda em cima da personalidade de Deus foi um meio pelo qual a Trindade pôde adentrar, o meio adventista em especial. Nas outras igrejas, assim, não conheço assim, direito exatamente como que foi, mas o foco central é que essa doutrina é uma doutrina católica e que demonstra, de fato, um sinal da grande apostasia que se manifestou, que é simplesmente o abandono do monoteísmo puro, como está escrito de acordo com Deuteronômio 6, verso 4, não Shema Israel, não é Elohim, não é errado. Ou seja, ouve Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor, né? Nosso único Deus. Então, basicamente, o um ali não tem que ver com questão de unidade composta, não tem nada a ver com isso, é um de um, e ponto. Agora, muitos teólogos, eles argumentam e tentam enredar, né, as pessoas, trazendo conhecimentos que não estão a favor da palavra de Deus, mas não são conhecimentos explícitos que tu possa provar assim, com assim diz o Senhor. A questão é filosófica, tu tem que depreender várias coisas do texto para chegar numa conclusão. E aí, sobre a volta de Cristo, né, a vinda de Cristo, muitos tentam marcar datas, períodos, tentam argumentar coisas a respeito, mas que de fato vão fazer as pessoas saírem da fé e simplesmente aceitarem o sinal de uma grande apostasia. Entendeu? Que não só tem que ver com a Trindade, mas com o ecumenismo. Na época de 16:3 é muito claro, né, que viu-se aí 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos enganadores, né, que se dirigem aos reis da terra para reuni-los, né, para a peleja do grande Deus Todo-Poderoso. Então, basicamente, o que eles vão fazer? Vão estar reunindo 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que entenda-se, obviamente vou ter que deixar claro aqui, né, não tem tempo ainda para fazer estudo nesse sentido, mas possivelmente talvez tenha um vídeo no canal falando especificamente sobre esses 3 espíritos imundos. Então tem ali o catolicismo, o espiritismo e o protestantismo apóstata, ou seja, todas as congregações religiosas que voltaram para Roma estão se unindo, e lá em Apocalipse 16:13 foi profetizado o ecumenismo, então, a aliança política e também religiosa entre igreja e Estado, e religiosa no caso das denominações cristãs que estão voltando para o papado. Entende? Então, assim, uma grande apostasia, a grande Babilônia. Aí, então, justamente está se cumprindo essa profecia aqui de 2 Tessalonicenses 2:1. Quer dizer, o dia dele, o dia de Cristo, não ocorrerá sem que antes venha a primeira apostasia. Aí seja revelado, então, o homem do pecado, filho da perdição, que é cabeça do sistema como um todo, a besta que sobe do abismo,
que é aí não uma instituição, mas um indivíduo, né, uma pessoa, tá, que vai simplesmente tá controlando o sistema e punindo todos aqueles que discordarem. Muitas pessoas também perguntaram assim, mas e ateu, agnóstico, como é que vai ficar nessa situação? Simplesmente vai estar seguindo o Estado, entendeu? Com medo de ser preso ou então alguma coisa do tipo, porque você vai querer a paz mundial, assim como os outros. Alguns que não acreditam nesses dogmas da religião, eles deviam pelo menos ver essa movimentação política toda, entendeu? Das principais igrejas norte-americanas se unindo em pontos comuns de doutrina, influenciando o Estado, entendeu? Um monte de advogados aí de religiões querendo criar fórum interreligioso, porque aí tu vai ser proibido de pregar a mensagem, de falar para eles saírem do meio religioso, senão você é considerado um intolerante, né, que é o que eles querem fazer, entendeu? Um termo intolerante, fundamentalista, entendeu? E aqueles que pregam mensagem assim de destruição, que basicamente é o que está na Bíblia, no Apocalipse, aí é o fim, né? Então, basicamente, dentro das igrejas há um movimento todo nesse sentido de levar as pessoas a não estudar o livro de Daniel, não estudar o livro do Apocalipse, acreditar em fábulas dos líderes, né, que querem manter elas ali no redil deles, simplesmente falando palavras suaves, eles pregando mensagens muitas vezes que estão ali, não, ame Jesus, faça isso por Jesus, Jesus fez aquilo por você, entendeu? Tem que pregar Jesus, tem que pregar a cura, os milagres, entendeu? O poder do tal Espírito Santo, né, que eles acreditam. E aí, simplesmente, as pessoas são enredadas, não entendem de fato o tempo que elas estão vivendo, e que se aproxima algo muito pior, né? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 14, lá aquela terceira mensagem angélica diz claramente que se alguém adorar a besta e a sua imagem, o tal beberá do vinho da cólera de Deus sem mistura, né? No cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, né? Diante da presença de Deus, né? Dos anjos, né? Do cordeiro e tal. Então tem esses detalhes por lá. Os caras vão ser pegos totalmente desprevenidos, né? No tocante a essa questão. E simplesmente vão estar escolhendo adorar a besta, né? O que seria adorar a besta? É tu receber aí a marca dela na mão, né? Ou então na fronte. Ou seja, por puro entendimento, você vai aceitar o Deus que a besta prega, né? Que é a Trindade. Vai aceitar o dia de adoração de autoridade papal, que é o domingo. E aí, quando isso for uma lei, então você será marcado. Entendeu? Não só nessa questão por trabalho, né, marcado na mão, mas pelo entendimento também, que tem que ver com essa marca na mente, né? Aceitar conscienciosamente um dia santificado pela besta, que é contra o dia santificado por Deus. Entendeu? De acordo com Êxodo 20, versículo 8 até 11, é o sábado. E isso daí não é coisa de adventista, entendeu? Isso já está previsto nessas encíclicas papais, deles estarem falando que a unidade e a solidariedade global são em torno da Trindade, entendeu? E em torno da santificação do domingo como dia da família, entende? Essa coisa aí existe, tá ali meio que em forma de casulo, mas vai eclodir e o monstro vai sair dali, entendeu? E quem for pego adorando, pelo menos que diz a escritura aqui, for pego dentro desse sistema, vai ser punido com pragas que o mundo não conhece, entendeu? Diz que até a quinta, sexta praga, os caras vão estar ali doloridos ainda, gritando de dor com as úlceras malignas e perniciosas que vão aparecer neles. Que isso daí é uma praga bem leve, que é essas úlceras, entendeu? Úlceras malignas, perniciosas, que, como diz lá um texto no Antigo Testamento, né, elas apodrecem as órbitas dos olhos da pessoa. Então, e sem mistura de misericórdia, Deus não vai atuar ali para salvar ninguém. Simplesmente entenda-se a ira de Deus como um afastamento dele. Vai permitir que o diabo tenha total controle sobre essas pessoas e faça o que ele quiser delas. Entendeu? Tanto faz se é religioso ali que está unido no sistema, ateu, agnóstico, não acredita em Deus nem nada, entendeu? Vai estar ali também no meio, entende? Se a coisa já está se cumprindo nesse nível aqui, a coisa vai ficar bem pior. As pessoas vão desejar a morte, mas não vão morrer. Vão sofrer o que tem que sofrer, o que está escrito ali. Entende? Não é uma mensagem alarmista, não, é para prevenir. Entendeu? O único jeito de prevenir, Deus não vai livrar o povo dele de perseguição, a maioria vai ser perseguida de fato, mas o que vai acontecer é que simplesmente as pessoas que estiverem no sistema vão sofrer muito mais. Então, e pior ainda, os líderes religiosos que vão estar incitando essa população a fazer isso. Então aqui é bem claro no livro de Segunda Tessalonicenses que precisa vir uma grande apostasia para depois vir então o dia de Deus, né? Então o dia da volta de Jesus. Essa questão de perseguição dentro da própria igreja, ela é difícil de ser assim abordada, porque o que acontece as pessoas acham que tu tá falando mal da igreja delas, tu tá indo contra a salvação delas, tá fazendo uma obra do demônio, né, ao impedir que elas, né, de certa forma, se unam pela paz global, pela unidade, e não sei o que, não sei o que. Só que ela tem que ver o seguinte, cara, eles estão se unindo em torno de doutrinas que não são bíblicas, entendeu? Eles estão se unindo em prol de dogmas puramente humanos, criados pela mente humana, e simplesmente usando agora o poder civil para tentar tolir, né, a mensagem e simplesmente fazer com que as pessoas não ouçam isso. Só que todo mundo vai ter que conhecer, né? Esse evangelho do rei será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as nações, então vira um fim, né? Está escrito. Tá? Agora, a questão é o pessoal não só olhar
o que está acontecendo no papado em si, mas olhar esses trâmites também que o governo americano está querendo fazer, entendeu? Porque dizem por lá que existem influências da Casa Branca que podem influenciar dentro do Vaticano. Lembra que um é cópia da outra, quase, entendeu? Até aquele Capitólio lá é parecido, entendeu? Então é curioso ver essa questão aí, porque de fato há movimentações nesse sentido, de possivelmente a eleição aí de um Papa que seja, digamos assim, alinhado, né, com a política norte-americana, e o Trump consiga cumprir, né, aquilo que ele queria lá em 2000 se não me engano, 2017, por ali. Eu não me lembro exatamente a data, mas foi no governo anterior dele, que ele simplesmente falou o seguinte: olha, a gente quer acabar com o muro de separação entre igreja e Estado, entendeu? Então, assim, igreja e Estado juntos é perigoso, porque é controle de consciência, tu vai ter que crer naquilo, senão é um pecado estatal, é um crime, e aí tu vai preso, entendeu? Se propaga a coisa contrária, aí você pode ser morto, pode ser torturado, pode ser alguma outra coisa. O pessoal fala aí dos tais direitos humanos, né? Que na verdade só existe para bandido, mas para pessoas certas, né? Pessoas corretas, isso daí nunca existiu. Entende? Esse negócio de direitos humanos aí. Agora, a questão é o seguinte: tá firmado na palavra. Por isso que ele fala: não vos movais facilmente no vosso entendimento. Primeiro vem uma super apostasia, tá? Os movimentos religiosos todos achando que estão recebendo do Espírito Santo, né? O dom, a unção, né? Para se unir. O diabo vai fazer parecer que isso daí é tudo. Que Deus está trabalhando pelas igrejas, né? Tanto faz ser igreja metodista, luterana, essas outras denominações aí, até mesmo adventista, tanto faz, né? Todos vão estar achando que Deus está operando nessas grandes maravilhas, só que na verdade é o inimigo que está ali insuflando as almas para pensar que Deus ainda trabalha pelas igrejas. Mas na verdade não. Ele está trabalhando por meio de outro povo fora, que está totalmente desvinculado do sistema e está pregando, de certa forma, uma mensagem voltada então ao arrependimento, a essas mensagens fortes, né, que vem do Apocalipse. E quem tiver aí para aceitar, vai aceitar, entendeu? É que nem o clube da luta, cada um chega pelos seus próprios méritos. Entendeu? Então, assim, se a pessoa tiver a capacidade e a coragem de aceitar essas mensagens, ela vai aceitar. Agora, se não tiver, aí ela vai simplesmente ser engolida pelo próprio sistema. Entendeu? A nova ordem mundial com um cabeça só, que é o líder mundial, né, que é de acordo com Apocalipse 13 ali, que há uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, que é um papa. Né, que é o nome de blasfêmia básico, né, que tem aí, que é o líder da nova ordem mundial, a gente já sabe quem é, entendeu? Não tem nem o que discutir nesse sentido, entende? Agora a questão é ver como é que o povo vai entender essas mensagens para nós não cumprirmos a profecia do lado negativo. Então, assim, não é mais uma questão de simplesmente crença em Deus ou não crer, é uma questão agora de entender que a coisa está degringolando, entendeu? Então, possivelmente aí temos o último Papa e os eventos finais, como diz aquela senhora Ellen White lá dos Adventistas, serão rápidos. Para quem lê aqueles livros dela lá, sabe. Agora, a questão é simplesmente ver o que se está fazendo. Será que, como é que está o preparo espiritual? Será que a pessoa está lendo mais a Bíblia? Está ajudando mais o próximo? Entendeu? Porque é como Jesus falou, né? Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. E aí complica, né? Porque é necessário ter o conhecimento, mas ter também as obras correspondentes, né? Então, são coisas aí que devem ser pensadas nessa reflexão. Entende? Então, assim, basicamente a perseguição dentro das igrejas já está ocorrendo. Prega a verdade aí dentro de uma igreja comum aí cristã, porque eles acham que tu tá indo contra a ortodoxia cristã. Entendeu? Porque tu tá pregando uma coisa que tá na Bíblia de fato, mas que não está dentro do cânone da ortodoxia cristã. Entendeu? Que seriam aquelas doutrinas ou dogmas básicos cristalizados ali. Então, que vai envolver a tal da natureza de Cristo, vai envolver a Trindade, né? Cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas que são coeternas. Então, isso daí basicamente a crença cristalizada cristã. O dia de santificação, o dia que foi mudado, né, do sábado para o domingo, por autoridade da igreja, em homenagem à tal ressurreição de Jesus. Entendeu? Então, porque são doutrinas que são dogmas, na verdade, que têm base bíblica, mas eles não são textos da Bíblia. Entendeu? Eles têm a base, né? Mas não estão literalmente colocados como sendo doutrinas de fato, entendeu? Que devem ser cridas e obedecidas. Entendeu? Você tem que raciocinar ali uma coisa mirabolante para chegar naquelas conclusões. Entendeu? E os protestantes aceitam isso, o próprio papado aceita isso também. Entende? Agora, a perseguição na Bíblia é muito fácil de ver, né? Nesse sentido. Inclusive dentro da própria liderança do suposto povo de Deus, a professa povo de Deus. Né? Lá de acordo com o livro de Jeremias, capítulo 20, né, 1 e 2, lá fala que um tal de Passur, filho de Imer, né, o sacerdote, né, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor,
Agora, pensa nas igrejas aí que tem presidente, né? Vamos aplicar esse texto aqui, ó. Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias. Ele ouviu, né, a mensagem que profetizava essas palavras. O que Jeremias estava profetizando? Estava profetizando a destruição, entendeu? Completa. O povo se arrepender e tal, e se entregar. E aí simplesmente falou aqui, ó, feriu o pastor ao profeta Jeremias. Ó, a perseguição aqui via de fato física. Tá? E colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Quer dizer, a igreja foi roubada, entendeu? É por isso que quem acredita na tal da ortodoxia cristã atual é um apóstata, entendeu? Porque a igreja foi sequestrada, o inimigo pegou, trabalhou através das lideranças, verteu aquilo que havia, né, por dentro, e simplesmente o que sobrou foi só aquela capa cristã. Não é cristã, mas o conteúdo inteiro não é cristão, entendeu? Tanto é que a maioria é triteísta, entendeu? Muitos dos membros comuns, né, mais leigos, são triteístas, literalmente. Entendeu? Então, assim, o invólucro é cristão, mas o conteúdo não é, entende? E aí quem mostra isso, aí é visto como dissidente, entendeu? É visto como o cara que, não, tá pregando horrores aqui, tá sendo um terrorista religioso e fundamentalista e não sei o quê, mas na verdade ele tá indo contra o quê? O conteúdo que foi vertido, entendeu? O conteúdo original foi todo solapado, entendeu? Nas bases ali, não porque a Bíblia fez isso, entendeu? Mas porque os líderes usados por Satanás diretamente eles fizeram, para favorecer o sistema para eles, para as posses materiais deles, para os interesses deles, entende? Então, no caso aqui de Jeremias, você vê muito claramente essa questão de que alguém que foi nomeado presidente dentro da casa de Deus, dentro da tal igreja, tá? Que era filho de um sacerdote, perseguiu o Jeremias, entendeu? Colocou o Jeremias no cepo, né, que está na porta superior de Benjamim, dentro da casa de Deus. Tudo porque ele estava falando o quê? A mensagem de Deus, entendeu? Quer dizer, o invólucro da religião cristã se diz a Bíblia. Mas quando tu vai ver, os próprios cristãos religiosos nem leem a Bíblia. É simplesmente um mero amuleto. Entende? O conteúdo que está sendo passado ali também não é bíblico. Entende? É por isso que assim, a descrença total da religião cristã atual, assim, as pessoas deveriam acatar isso daí. Entendeu? Começar a crer mais na Bíblia, a se voltar para a Bíblia. Porque aí elas veriam o contraste que existe entre a Bíblia e esse sistema religioso, do jeito que ele está aí. Entende? Com todas as mudanças. E aí o que eles fizeram com Jeremias? O que esse pastor fez com Jeremias? Perseguiu então o profeta. Colocou então na porta superior de Benjamim. Tá praticamente prendendo, né, o profeta aí. Tá. Um outro caso também que aconteceu na Bíblia, de acordo com Amós capítulo 7, versículo 10 até o 13, basicamente vai falar ali de um tal de Amazias também, que era sacerdote, mais um líder espiritual do demônio, infiltrado dentro da religião cristã. O povo acreditando firmemente, né? Porque, não, ele tem um rótulo cristão, ele é um sacerdote da igreja tal. O outro lá que era presidente, né? Foi estabelecido presidente. Não, a voz da associação geral é a voz de Deus, né? E aí, olha só o que está escrito aqui de acordo com o versículo 10, né? Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Quer dizer, ele foi chegar no outro cara lá, que era superior dele, e falar: o profeta aqui, tá conspirando contra você, entendeu? Contra o teu governo, e conspirando contra a terra, né, de Israel. A terra não poderá sofrer todas essas coisas. Olha, ele tá pregando aqui, tá alarmando o povo, tá fazendo alarmismo, tá sendo dissidente, não sei o quê. E, portanto, você tem que fazer o quê? Aí ele fala verso 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então aqui era a mensagem do Amós. O rei de vocês aí vai desaparecer, vai morrer. E vocês vão ser todos levados cativos. Essa é a mensagem dele. E aí o verso 12, depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetizas. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é santuário do rei e casa real. Né? Então é curioso ver isso daí, né? Uma pessoa que é sacerdote e contra, né, levar o rei a ir contra o profeta, porque o profeta está dizendo a palavra de Deus. E aí depois ele ainda chegar cinicamente dizendo pro profeta: vai para outra terra aí, porque aqui é a casa de Deus, entendeu? Aqui é o santuário de Deus, que é a menina dos olhos de Deus, e você não pode criticar, você não pode falar nada, porque aqui é a última igreja, entendeu? E bate o pé firme, qualquer coisa cola o traseiro na igreja, no banco da igreja, para tu não saíres, porque aqui é a menina dos olhos de Deus, e aí de vocês falam contra o ungido do Senhor, e não sei o que. Só que a mensagem do profeta era verdadeira, entendeu? Então aqui ele falava: o rei de vocês, a liderança política de vocês, vai morrer a espada e vocês todos vão virar cativos, vão para o cativeiro.
entendeu? Vão ser escravos aí, entendeu? Então, essa é a mensagem de Deus, ele prega a favor, obviamente, do povo voltasse para ele, mas aqui é uma mensagem puramente de cumprimento daquilo que o povo escolheu para si. Então, se eles querem adorar outros deuses, né, fazer imagem de fundição, crer na Trindade, então, beleza. Mas as pragas estão vindo, entendeu? E quem tiver sido pego ali adorando ou então fazendo alguma coisa nesse sentido vai sofrer a consequência das pragas. No Novo Testamento já é um outro problema já, porque Jesus tinha sido perseguido, os discípulos também, entendeu? E perseguidos por lideranças religiosas, presidentes ali do Sinédrio, né, vamos colocar assim, né, presidente da igreja da época. Não, porque ele é um lunático, um fanático, né, religioso e tal. E muitos se escandalizavam nele, porque diziam, esse daí é o filho de José, não é o filho de Maria lá, de José, o carpinteiro. Então, assim, os caras escarneciam de Jesus, entendeu? E confrontaram ele várias vezes com coisas que não estavam escritas, entendeu? Como, por exemplo, essa questão do sábado. Lá em Marcos 3, 1 até o versículo 6, deixa claro o tipo de perseguição que eles estavam fazendo em cima de Jesus. Eles queriam achar alguma falta em Jesus. Aí viram lá os discípulos dele colhendo algumas coisas, né? Que nem tá escrito lá, né? E outra vez, entrou na sinagoga, estava ali as mãos mirradas, né? No caso, aqui era acerca de uma cura, né? Que estava sendo feita. Tem outro texto que fala acerca do negócio que eles escolheram espigas no sábado, só que no mandamento não está especificado que você não pode comer ou colher, entendeu? Isso daí era coisa da cabeça deles lá, não estava escrito. E aí o que acontece? No caso aqui, o cara então estava com a mão mirrada, né? Estava observando, né, se Jesus curaria ou não no sábado, né, para o acusarem. E disse o homem que tinha a mão mirrada: levante-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: eles no sábado fazer o bem ou fazer o mal? E Jesus perguntando para eles: salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, né, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. É assim que age a liderança religiosa, entendeu? Eles vão ali por baixo dos panos, na surdina, fazer conluio com, no caso dos herodianos, com aqueles que queriam fazer algum tipo de subversão política, e depois, para matarem Jesus, eles se aliaram com Roma, os líderes religiosos. Mesma coisa no passado, é o que foi, será, né? De forma que não há nada de novo debaixo do sol. Então, assim, Jesus foi contra eles porque eles estavam pregando doutrinas que não estavam escritas, entendeu? No Torá ali que eles escutavam, simplesmente coisas inventadas depois, né, que eles colocavam ali para reafirmar o seu poder diante do povo. Né? Perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos também, né, fizeram tudo isso. E infelizmente é o que vai estar acontecendo, tá? Então, assim, quais que são as razões principais para tu teres aí, por exemplo, perseguições nas igrejas? Então, a pura inclinação pro pecado dessas pessoas, fascínio pelo poder, a falta de prestação de contas, né, também, porque as pessoas não gostam de transparência, principalmente esses líderes, entendeu? Qualquer auditoria que for feita aí, no sentido religioso, vão ver as falcatruas que tem, entendeu? Questão também da centralização excessiva de poder, eles querem literalmente serem adorados, tá, pelos seus membros. Uma boa parte desses pastores aí, eles gostam de público, fazem toda aquela pirotecnia de ficar falando em línguas, aí o outro tenta interpretar, e aí ficam cantando, dançando, fazendo um monte de unções aí estranhas, entendeu? Que não tem, assim, relato bíblico de nada de Jesus fazendo isso, de Paulo fazendo isso, muito pelo contrário, né? A questão é simplesmente, como diz o apóstolo Paulo, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão do domínio próprio. Coisas contra as quais não há lei, né? Com as quais não há lei. Então, assim, e eles fazendo essa pirotecnia, porque o povo gosta disso, né? O joio gosta do joio. Eles gostam inclusive levantam essas lideranças, né, para liderá-las então para a perdição. Então, líderes infernais, que pregam coisas agradáveis. Não, o Senhor está conosco, né? E aí toda a congregação dele indo direto para o inferno. É para onde eles vão. Entende? E aí aqueles que tentam se levantar para trazer alguma mensagem para cair as escamas dos olhos, para ver se eles enxergam. Aí não, aí é do diabo, né? Tá fazendo a obra do diabo, tem que perseguir. É porque a gente está fazendo uma obra a favor de Deus, né? E aí simplesmente se vê essa questão toda, a questão de ambiente e cultura também. A maior parte desses líderes religiosos, eles querem números, querem posses materiais, casa na praia, casa na praia, condomínio de luxo, são viagens, entendeu? Então os caras querem viver a vida mundana, então são carros de luxo, então, os pastores mais ricos do Brasil, entendeu? E levando o povo então a sacrificar para eles, entendeu? A entregar todos os bens deles para a igreja. Não, porque se você morrer, né, Deus não vai poder usar o seu patrimônio. Então doe para a igreja. Aí vai lá, o cara dá todo o dinheiro dele para a igreja. Depois que ele morre, toda a herança vai para a igreja. Porque eles acreditam firmemente que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade não está.
Entendeu? Tá fazendo simplesmente seguir a ortodoxia, né, simbólico que Satanás colocou, né, de cristão, mas o conteúdo não é. Entendeu? Já foi. E aqueles que eles acusam de seita, presta muita atenção nisso. Paulo foi chamado de seita, em Atos 24:14. Tá? Então ele fala, ao caminho que vocês chamam de seita, eu sigo aí as leis, as tradições dos meus pais. Então ele foi chamado de seita. Agora, muito pastor evangélico aí, não estude com eles, porque eles são seita. Eu tenho a minha diferença aí com os adventistas, mas nem tudo que eles colocaram tá 100% errado. Entendeu? E aí por quê? Porque com medo de perder dízimo, medo de perder influência, ver o tanto de coisa errada que eles estão pregando lá dentro que não tem nada a ver com a Bíblia. A maioria dos crentes fica cantando, dançando, né? Fazendo essas coisas, aí fazem teologia, né? Para aprender aí com o diabo como interpretar a Bíblia. E aí é complicado, né? Se tu tem teólogos que são formados em universidades católicas, vocês acham que vocês vão aprender a adorar o Deus verdadeiro estudando diretamente com os líderes que fazem parte da besta, do Apocalipse 13, e acham que vai adorar o Deus verdadeiro? Não, porque eu fiz mestrado com jesuítas, né? Beleza, a ordem criada especificamente para acabar com o protestante, aí você tá aprendendo bem, né? Como adorar o Deus verdadeiro, né? Estudando com eles. Não, porque são gente finíssima, Roma mudou, a igreja mudou e não sei o que e tal, né? Mudou até vocês verem de onde vocês se meteram, né? Ao se meter com Roma e também com o Estado. Então é curioso tudo isso, mas vai estar acontecendo. Eles têm ênfase também excessiva no sucesso e no crescimento da sua igreja. Então qualquer pastor que prega uma mensagem forte, né, de destruição total, que é o que deveria ser pregado, entendeu? Que o mundo, se continuar do jeito que está, entendeu? Deus vai mandar 7 pragas para aqueles que adoram a besta e a sua imagem. A pessoa o pastor não vai pregar porque não vai atrair ninguém, entendeu? Como é que vai pegar dízimo das pessoas? Não pega com uma mensagem dessa. Então as pessoas querem o quê? Água com açúcar, elas querem saber da prosperidade, entendeu? Aquilo que o Wallace The Warrior falava, né? Que não, todo pastor ele vai enriquecer se ele falar para a membresia, né? Dá sempre essa perspectiva de prosperidade, de ganhos espirituais, materiais, né? Ele sempre vai ter a igreja dele lotada, de fato é assim mesmo, entendeu? E aí esses pastores vão perseguir quem fala contra, entendeu? Os líderes, eles isolam as pessoas dentro das comunidades deles, tá? Que nem aqueles gado, né, que fica isolado, entendeu? Tudo para que não se prega a verdadeira mensagem. Questão de ganância, materialismo, entendeu? Territorialismo também. Não, aqui sou eu que mando, o pastor do distrito tal, entendeu? Falta de formação ética também. E a própria seleção também, eleição, é totalmente falha. Então, assim, são problemas que geralmente acontecem nesse sentido, tá? Então, são coisas que vão estar influenciando, obviamente, nesse sentido. Quando as pessoas se sentirem perseguidas, mas saibam que dentro da igreja a única coisa que existe é placa, entendeu? Que é cristã ali que está escrito. Então, mas o conteúdo em si não é, entendeu? Mesmo porque, para obedecer à lei de Deus, né, tropeçou em um ponto, tropeçou em todos. Então, tem que analisar muito bem isso. As pessoas têm que pensar exatamente o que elas estão fazendo dentro do meio religioso, entendeu? Saber se elas têm fé de fato naquilo e confrontar isso com o que está escrito, entendeu? Porque se não tiver escrito, não tem por que estar ali, entendeu? A pessoa ela é povo de Deus, mas não precisa estar dentro do erro, entendeu? Justamente Deus ele convida as pessoas a saírem desses movimentos e se unirem na verdade, em torno de um único Deus e um único Senhor, entendeu? Então, assim, vir para a verdade, vir para os mandamentos corretos, vir para a prática cristã correta, dentro do que está escrito na Bíblia, entendeu? E aí dá certo. Entendeu? Agora, esse último movimento agora não é questão de estar com vínculo religioso, entendeu? A questão é terminar como um movimento mesmo, tanto que se diz que a igreja terminará em pequenos grupos, não é em grandes grupos, mas é em pequenos grupos, porque a instituição já era.